Os oceanos do mundo estão repletos de mistérios não descobertos nas profundezas do abismo. Submarinos e submersíveis são os únicos que podem suportar a pressão esmagadora. Um por um, estão lentamente revelando o que espreita nas partes mais escuras do oceano, desde o segundo buraco azul mais profundo até naufrágios centenários. Olá, eu sou Henrique Brasil e aqui estão as 20 coisas mais assustadoras encontradas por submarinos. Número 20. Segundo buraco azul mais profundo. No início deste ano, uma descoberta deslumbrante cativou exploradores na península de Yucatán, no México. O segundo buraco azul mais profundo do mundo. Esta colossal caverna subaquática tem impressionantes 274 metros de profundidade e abrange uma área de 13.650 metros quadrados na Baía de Chetamol. Esta descoberta está entre as mais significativas deste ano. Este buraco azul profundo é apenas um pouco menor do que o recorde mundial mantido pelo Dragon Hole no Mar da China Meridional, que atinge uma profundidade de mais de 298 metros. Buracos azuis são espetaculares cavernas subaquáticas verticais ou sumidouros encontrados ao longo de regiões costeiras. Esses buracos azuis são maravilhas a serem exploradas, pois estão cheios de vida marinha. No entanto, eles são um dos locais mais difíceis de alcançar na Terra. A cada expedição ousada, eles são recompensados com uma surpreendente variedade de criaturas que se adaptaram para prosperar no ambiente único de um buraco azul, também conhecidos como Blue Hole. Número 19. O Titanic. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic atingiu um iceberg em sua viagem inaugural, levando o navio às profundezas das gélidas águas do Oceano Atlântico Norte. O navio partiu ao meio e cerca de 1.500 pessoas perderam suas vidas. No entanto, só séculos depois, após o desastre marítimo, é que seu naufrágio foi descoberto, e sua descoberta aconteceu durante uma missão naval secreta da Guerra Fria em 1985. Numa expedição conjunta americana e francesa liderada por Robert Ballard, através de um submersível robótico foi possível descobrir o RMS Titanic. Nos anos seguintes, uma multidão de cientistas meticulosamente estudaria esse lugar, com o próprio Ballard retornando no verão seguinte para uma visão em primeira mão de dentro de um submersível chamado Alvin. Após ser localizado, vários submersíveis se aventuraram a cerca de 12.500 pés no oceano, cerca de 370 milhas náuticas ao sul-sudeste da costa de Newfoundland. Várias expedições ao Titanic foram bem-sucedidas, com muitas sendo capazes de recuperar artefatos e até mesmo joias deixadas pelos passageiros. No entanto, o submersível mais recente, chamado Titã, teve um final trágico, com 5 pessoas perdendo suas vidas, pois o Titã supostamente implodiu antes mesmo de conseguirem alcançar o naufrágio. Número 18. Gigantescos isópodes. Essas criaturas são conhecidas como as baratas do oceano, e não estou falando de lagostins, estou falando de algo maior, gigantescos isópodes. Esses notáveis seres, parentes distantes dos comuns tatuzinhos de jardim, capturaram a imaginação dos cientistas e recentemente dos proprietários de restaurantes. Esses gigantescos isópodes fazem parte da família dos crustáceos. Essas criaturas podem crescer até incríveis 45 centímetros de comprimento. Seu tamanho impressionante e exoesqueleto blindado os tornam os verdadeiros titãs das profundezas, e sua aparência é diferente de qualquer outra espécie marinha. Com suas características sinistras semelhantes a insetos e olhos vermelhos, eles parecem criaturas saídas de um filme de ficção científica. Esses notáveis seres estão entre os mais raros e difíceis de serem avistados no oceano. Em seu habitat, a zona abissal, com pressão esmagadora e oferta limitada de alimentos, apenas os organismos mais adaptados e especializados prosperam nesse ambiente rigoroso. Os gigantescos isópodes possuem uma notável habilidade de sobreviver nesse ecossistema implacável. Eles se adaptaram ao estilo de vida lento e eficiente em termos energéticos para lidar com a escassez de alimentos, frequentemente esperando por períodos prolongados entre as refeições.
Quando surge uma oportunidade, eles se alimentam de carcaças que caem das camadas superiores do oceano, fenômeno conhecido como neve marinha. Esse comportamento de busca permite que eles sobrevivam no severo abismo devido à sua natureza elusiva e habitat inóspito. Encontrar isópodes gigantes na natureza é uma ocorrência excepcionalmente rara. No entanto, existem várias instâncias em que pescadores de águas profundas capturam acidentalmente um deles. E quando isso acontece, os isópodes geralmente acabam sendo fritados ou grelhados. Sim, você ouviu corretamente, alguns restaurantes na Ásia aprenderam a cozinhar essas criaturas oceânicas, que podem custar centenas a milhares de dólares devido à sua raridade. Você experimentaria se tivesse uma chance? Esse estilo de vida tranquilo e a capacidade de sobreviver em condições extremas tornam os gigantescos isópodes fascinantes para os cientistas que buscam entender como a vida pode persistir nas partes mais inacessíveis do oceano. Número 17. Um naufrágio japonês em 2019. Arqueólogos marinhos descobriram os destroços do lendário porta-aviões japonês, o Akagi. Esta notável embarcação teve seu destino selado durante a Batalha de Midway, um emblemático confronto naval da Segunda Guerra Mundial, gravado nos anais da história como um dos conflitos mais cruciais já travados. Descansando nas profundezas de 5.000 metros de profundidade e situado a mais de 21.000 quilômetros a noroeste de Pearl Harbor, o local de descanso do Akagi foi finalmente identificado. Uma imagem de sonar de alta frequência capturada por um drone subaquático revelou este imenso porta-aviões repousando no fundo do oceano, notavelmente intacto entre destroços dispersos. A descoberta do Akagi representa um tocante lembrete dos sacrifícios feitos e das vidas perdidas durante as duas guerras mundiais. Ele simboliza a imensa coragem e determinação demonstradas por aqueles que serviram a bordo dessas emblemáticas embarcações e o profundo impacto que essas batalhas tiveram no curso da história. 16. Tubarão de franja. Entre as criaturas que espreitam no abismo estão os tubarões de franja. Essas criaturas estão entre as mais raras e misteriosas que percorrem as profundezas do oceano, muitas vezes referidas como um fóssil vivo. Essa espécie antiga mal mudou ao longo de milhões de anos. Esses tubarões são adequadamente nomeados por sua aparência única de franjas em suas fendas branquiais, que os distinguem de outras espécies de tubarões. Seus corpos longos, parecidos com enguias, são cobertos por uma coloração escura, quase preta, que lhes permite mesclar-se perfeitamente ao ambiente oceânico profundo. Os tubarões de franja podem atingir comprimentos de até 2 metros, tornando-os predadores de tamanho moderado em seu habitat. O tubarão de franja habita a zona do crepúsculo do oceano, residindo em profundidades que variam de até 1,5 km. Essa zona de mar profundo é conhecida como a zona batipelágica, uma área tão remota e inacessível que limitou nossa compreensão das criaturas que habitam nela. Devido à sua preferência por essas profundidades extremas, encontrar um tubarão de franja é uma ocorrência rara, e cientistas e biólogos marinhos têm oportunidades limitadas para estudá-los e observá-los em seu habitat natural. Muitas vezes, os pesquisadores precisam da ajuda de submersíveis e veículos operados remotamente, subaquáticos, apenas para observar essas criaturas mais de perto. Mas até hoje pouco se sabe sobre o comportamento e hábitos dessas criaturas. Número 15. O peixe-ogro de cabeça para baixo. Nas profundezas da fossa das Kermadec, no Pacífico Sul, que está entre as trincheiras oceânicas mais profundas de nosso planeta, um grupo misterioso e raramente observado de criaturas marinhas foi descoberto. Essas criaturas foram encontradas em uma profundidade impressionante de 6 a 11 mil metros. Entre esses habitantes peculiares, há um peixe único que exibe um comportamento intrigante: nadar de cabeça para baixo. Isso mesmo, esse peixe extraordinário do fundo do mar tem o estranho hábito de nadar de cabeça para baixo. Ninguém sabe por que eles nadam de maneira invertida, e os especialistas acreditam que esse comportamento é único. O enigma de por que esses peixes preferem nadar de cabeça para baixo permanece sem solução, deixando os pesquisadores com um quebra-cabeça cativante para desvendar. Número 14. Aranhas do mar profundo.
Você sabia que também existem aranhas no abismo? Sim, isso mesmo. Se você tem medo de aranha, saiba que você não está seguro nem no oceano. Mas não se preocupe, porque na maioria dos casos elas permanecem nas profundezas. Aranhas do mar profundo são um grupo peculiar e intrigante de criaturas que prosperam nas profundezas misteriosas e muitas vezes aterrorizantes do oceano. Embora possam ou não ser verdadeiras aranhas no sentido taxonômico, pertencem à mesma classe, aracnida, e têm características específicas semelhantes a aranhas que podem desencadear medo até nos indivíduos menos aracnofóbicos. Esses aracnídeos do mar profundo, também conhecidos como aranhas do mar, habitam o fundo do oceano, variando desde águas rasas até profundidades extremas, onde a luz solar mal consegue penetrar. Algumas espécies foram encontradas a profundidades de até 7.000 metros abaixo da superfície. Suas aparências são indubitavelmente estranhas, com pernas longas e esguias que podem se estender muito além de seus corpos, às vezes se assemelhando a um emaranhado de fios finos. O que aumenta a curiosidade sobre as aranhas do mar profundo é sua capacidade de crescer em tamanhos surpreendentemente grandes nas profundezas escuras e frias. Algumas espécies têm corpos medindo apenas alguns milímetros, enquanto outras podem atingir até 30 centímetros. Número 13. Tubarões cortadores de biscoito. Você já ouviu a frase, pequeno mas terrível? Bem, esses tubarões cortadores de biscoito vão te mostrar a definição disso. Os tubarões cortadores de biscoito são relativamente menores do que seus parentes, mas têm um gosto por atacar predadores muito maiores do que eles, incluindo submarinos nucleares. Sim, submarinos nucleares. Essa espécie foi descoberta no século XIX por naturalistas franceses, mas foi somente nos anos 70 que os cientistas marinhos entenderam completamente a audácia e o perigo que essas pequenas criaturas representam. Veja que, apesar do tamanho pequeno, esses tubarões possuem uma estratégia única que lhes permite morder algumas partes de submarinos nucleares, causando danos substanciais. Primeiramente relatados nos anos 70, eles tinham como alvo os cabos expostos e domos de sonar de borracha, prejudicando a funcionalidade e exigindo reparos. Para combater isso, foram adicionadas coberturas de fibra de vidro às áreas vulneráveis. Em casos graves, as mordidas destrutivas resultaram em vazamentos, tornando os equipamentos de sonar inúteis. Também existem registros de corpos recuperados da água com mordidas de tubarões cortadores de biscoito. Número 12. Câmaras de magma do mar profundo. Usando uma técnica inovadora para estudar ondas sísmicas, os pesquisadores fizeram uma descoberta significativa no início deste ano. Uma câmara de magma do mar profundo sob o vulcão submarino Colombo. Este vulcão subaquático, infame por sua erupção mortal que devastou a pitoresca ilha grega de Santorini há quase 4 séculos, agora revela um reservatório de magma nunca antes visto, que representa o potencial de outra erupção massiva nos próximos 150 anos. Essa nova descoberta pode ajudar os pesquisadores a planejar um melhor plano de desastres e riscos. Localizado a aproximadamente 6 quilômetros de Santorini e a 500 metros abaixo da superfície do oceano, o vulcão Colombo é um dos vulcões submarinos mais ativos do mundo. Relatos históricos indicam que sua última erupção, em 1650 d.C., resultou na perda de pelo menos 70 vidas. Com essas descobertas, os cientistas e especialistas em riscos estarão mais bem equipados para estabelecer um observatório, facilitando o monitoramento aprimorado de erupções potenciais. Ao obter um entendimento mais profundo do comportamento das câmaras de magma, eles visam mitigar os riscos potenciais e proteger as comunidades que residem próximas a essa zona vulcânica ativa. Número 11. Estrada submersa de 7.000 anos. Em maio de 2023, arqueólogos descobriram uma estrada neolítica tardia submersa sob as águas ao largo da costa da Croácia. As ruínas, com cerca de 7.000 anos de idade, estão escondidas sob as águas perto da ilha croata de Korčula, onde costumavam conectar a ilha a uma massa de terra antiga. Esses vestígios estão agora submersos a uma profundidade de cerca de 5 metros no mar Adriático.
A estrada, cuidadosamente construída com placas de pedra empilhadas, tinha cerca de 4 metros de largura e foi enterrada por lama ao longo de milhares de anos. Especialistas acreditam que uma cultura marítima enigmática construiu essa impressionante estrada de pedra. Essa cultura prosperou na região durante o período neolítico entre 6.000 a.C. e cerca de 3.000 a.C. Imagine caminhar por essa antiga estrada quase 7.000 anos atrás, e não se pode deixar de pensar no que mais pode estar escondido nas profundezas do mar perto dela. Arqueólogos estão explorando essa área na esperança de revelar mais artefatos e pistas sobre a fascinante cultura marítima perdida que floresceu nesse território costeiro. Número 10. A anomalia do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico é um objeto intrigante e misterioso que está no fundo do Mar Báltico entre a Suécia e a Finlândia. Descoberta em 2011 durante o levantamento de sonar pela equipe OceanX, a anomalia despertou um grande interesse e especulação na comunidade científica e também no público em geral. A anomalia em questão é uma formação circular vaga medindo cerca de 60 metros de diâmetro e encontra-se a uma profundidade de cerca de 85 a 90 metros. Sua aparência única se assemelha a uma estrutura rígida, alongada e estranha, levando a várias teorias sobre sua origem e natureza. A descoberta da anomalia do Mar Báltico chamou a atenção de caçadores de tesouros, entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração em todo o mundo. As especulações sobre o objeto vão desde ser um naufrágio antigo até uma nave extraterrestre ou até mesmo uma base militar secreta subaquática. Número 9. Vampiro do Mar. O vampiro do mar é sem dúvida uma das criaturas mais bizarras e intrigantes que habitam as profundezas do oceano. Apesar do seu nome arrepiante, o vampiro do mar não é um predador sedento de sangue. Em vez disso, é um pequeno cefalópode das profundezas conhecido por suas adaptações únicas e comportamento intrigante. Vivendo em profundidades de até 1.000 metros nas regiões escuras e privadas de oxigênio do oceano, o vampiro do mar habita um ambiente que poucos animais conseguem tolerar. Seu corpo gelatinoso mede cerca de 15 centímetros de comprimento e tem uma aparência ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Uma das características mais marcantes do vampiro do mar é sua membrana semelhante a um manto que conecta seus 8 braços. Quando ameaçado ou perturbado, pode inverter essa membrana, criando a aparência de uma estrutura escura e ameaçadora semelhante a um guarda-chuva. Daí o seu nome, vampiro do mar. Essa postura defensiva ajuda a dissuadir possíveis ataques. Apesar de sua aparência ameaçadora, o vampiro do mar não é nem um predador feroz, nem uma criatura prejudicial para as pessoas. Número 8. Tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia é, sem dúvida, uma das criaturas mais estranhas e enigmáticas dos oceanos do mundo. Encontrados nas águas frias e profundas do Atlântico Norte e dos oceanos Ártico, esses tubarões elusivos cativaram a imaginação de cientistas e entusiastas da natureza. Uma das características mais notáveis do tubarão da Groenlândia é sua incrível longevidade. Essas criaturas antigas são conhecidas por suas taxas de crescimento prolongadas e acredita-se que algumas delas possam viver por centenas de anos, tornando-as uma das espécies de vertebrados de vida mais longa na Terra. Cientistas estimaram que alguns tubarões da Groenlândia poderiam atingir idades de até 400 anos, fornecendo um vislumbre fascinante dos mistérios da longevidade e envelhecimento no reino animal. Tubarões da Groenlândia também possuem adaptações únicas que os ajudam a prosperar em seu severo ambiente de mar profundo. Eles são conhecidos por seu comportamento de natação lento, o que os torna conhecidos também como tubarões preguiçosos. Esses animais se movem em um ritmo tranquilo pelas águas geladas. Acredita-se que sua velocidade de natação lenta seja resultado de sua baixa taxa metabólica, o que lhes permite conservar energia no ambiente frio e com poucos nutrientes em que habitam. Eles estão entre os maiores tubarões predadores, podendo atingir comprimento de até 7 metros ou mais. Mas apesar do seu tamanho imponente, eles são principalmente necrófagos e foram observados se alimentando de carniça e carcaças de mamíferos marinhos. Esse comportamento de necrofagia pode explicar o estilo de natação lento, já que provavelmente requer menos energia do que caçar ativamente suas presas. Número 7. Naufrágio mais profundo conhecido.
Em 26 de junho de 2022, o USS Samuel B. Roberts, famosamente conhecido como Sammy B. ou Sambuca, conquistou o título do naufrágio mais profundo já encontrado, a uma profundidade impressionante de 7.000 metros abaixo da superfície do oceano. O navio da Segunda Guerra Mundial foi encontrado em duas partes distintas, repousando ao largo da costa das Ilhas Filipinas de Samar. Durante a decisiva Batalha de Samar, em outubro de 1944, o USS Samuel B. Roberts demonstrou incrível valentia e determinação ao enfrentar corajosamente uma frota de navios de guerra japoneses bem maiores. As ações valorosas dos homens a bordo renderam ao navio o título duradouro de destroyer de escolta que lutou como um navio de guerra. Esse combate naval histórico, muitas vezes considerado um dos mais significativos na história marítima, ocorreu dentro da Batalha Maior do Golfo de Leyte, um conflito crítico próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial que colocou as forças das marinhas dos Estados Unidos e japonesa em confronto. A descoberta do navio de guerra não só abre caminho para a exploração marítima, mas também para a recuperação de artefatos significativos de naufrágios na história de cada nação. Os restos deste navio da Marinha dos Estados Unidos representam a coragem e a bravura demonstradas por aqueles que serviram a bordo dele. Número 6. USS Johnston. Em 2021, uma expedição submarina pioneira ocorreu explorando as profundezas do mar das Filipinas no Oceano Pacífico para alcançar o USS Johnston, o naufrágio mais profundo conhecido do mundo. Bem, essa era a situação até a descoberta do Samuel B. Roberts em 22 de junho de 2022. Assim como o antigo USS Johnston, que serviu na guerra, o navio repousa a impressionantes 7.000 metros abaixo da superfície do oceano. O USS Johnston é um destroyer da Marinha dos Estados Unidos com 115 metros de comprimento, que teve seu destino selado durante a Batalha de Samar em 1944, quando se envolveu num confronto feroz com uma frota de navios de guerra japoneses. Durante a expedição, exploradores utilizaram tecnologia de ponta para inspecionar e filmar o naufrágio bem preservado ao longo de vários mergulhos, revelando a história do navio. Apesar das condições desafiadoras das profundezas oceânicas, o USS Johnston permanece em grande parte intacto, uma ocorrência incrivelmente rara. A descoberta do USS Johnston começou em 2019, quando um veículo operado remotamente, um ROV, capturou imagens de partes do naufrágio. No entanto, explorar todo o naufrágio não foi fácil, pois grande parte dele estava além do alcance do equipamento. Para superar essa limitação, foi utilizado um submersível poderoso equipado com um casco de pressão de titânio de 3,5 polegadas. Este notável veículo pode acomodar 2 pessoas e é capaz de descer a grandes profundidades, permitindo à equipe acessar áreas anteriormente desconhecidas pelos olhos humanos. Agora, um esforço colaborativo entre os exploradores e historiadores navais está em andamento para lançar mais luz sobre sua importância histórica. Número 5. Estrada de Bimini. Nas águas azul turquesa ao largo da costa de Bimini, uma pequena ilha nas Bahamas, encontra-se uma notável formação submarina conhecida como Estrada de Bimini, que tem intrigado cientistas, historiadores e aventureiros por décadas. A Estrada de Bimini se estende pelo leito do mar. Essa estrutura intrigante consiste em uma série de grandes blocos retangulares de calcário, dispostos de maneira ordenada para formar o que parece ser uma estrada ou caminho perfeitamente reto. Os blocos, alguns pesando várias toneladas, estão colocados lado a lado, o que levanta especulações sobre sua origem e propósito. A Estrada de Bimini foi inicialmente descoberta em 2 de setembro de 1968, quando Joseph Manson Valentine, Jacques Moyot e Robert Angrove afirmaram que a suposta estrutura se parecia com um caminho criado por uma civilização do passado. Muitas teorias foram propostas sobre sua origem, abrangendo desde formações geológicas naturais até construções humanas antigas. A hipótese mais convincente sugere que a Estrada de Bimini pode ser um remanescente de uma civilização perdida que uma vez prosperou nessa região. Enquanto céticos argumentam que a estrada é simplesmente resultado de processos naturais, como a formação de rochas de praia ou dunas de areia submersas, defensores da teoria da antiga civilização apontam para a notável precisão e alinhamento das pedras como evidência de intervenção humana.
Alguns acreditam que a estrada de Bimini poderia ser parte de um complexo mais extenso que está oculto sob as ondas, aguardando para ser descoberto. A falta de evidências definitivas e a profundidade do lugar tornaram a investigação da estrada de Bimini um desafio. Mergulhar nas profundezas necessárias para explorar o lugar exige equipamento avançado e experiência, o que torna difícil a investigação científica completa. Como resultado, o mistério em torno da estrada de Bimini continua até hoje. Número 4. Tubarão-duende. Se você acha que os tubarões brancos parecem intimidadores, espere até ver o tubarão-duende, um dos seres mais estranhos capturados por rovers e mergulhadores de mar profundo em nosso planeta. Com seu corpo longo, seu focinho saliente, uma mandíbula que se estende como uma espada de seu rosto e sua aparência flácida peculiar, o tubarão-duende é como nenhum outro. É um fóssil vivo pertencente a uma linhagem que remonta a cerca de 125 milhões de anos, tornando-o uma das espécies mais antigas e ancestrais da Terra. Emergindo do abismo, esses seres misteriosos habitam em profundidade de tirar o fôlego, muitas vezes chegando a 1000 metros abaixo da superfície. Longe dos raios solares, eles habitam um mundo onde a luz mal penetra, aumentando sua aura de mistério e intriga. Sua pele rosada e branca de aparência fantasmagórica lhes rendeu o apelido de fósseis vivos das profundezas. Os tubarões-duende não são apenas estranhos em sua aparência, eles também são incrivelmente elusivos. Seu habitat em águas profundas e sua raridade tornaram a tarefa de avistá-los uma proeza que poucos alcançaram. Pouco se sabe sobre seu comportamento, hábitos alimentares e reprodução, já que preferem permanecer escondidos dos olhos curiosos. Pesquisadores e exploradores de mar profundo enfrentam o desafio de capturar um vislumbre dessas criaturas elusivas, o que nos deixa com apenas alguns encontros raros capturados pelas câmeras. Sua técnica de caça é igualmente misteriosa. Usando focinhos altamente sensíveis, repletos de poros eletrossensíveis, eles podem detectar o sinal elétrico mais fraco emitido pela presa, mesmo numa escuridão completa. Uma vez que percebem uma refeição em potencial, eles lançam suas mandíbulas para frente com velocidade impressionante, capturando instantaneamente a presa. Apesar de sua aparência sinistra, os tubarões-duende não representam ameaça para os seres humanos, já que habitam águas profundas além de nosso alcance. Eles servem como um lembrete das vastas e inexploradas áreas que ainda existem nas profundezas dos oceanos. Número 3. Motores da Apollo 11. Em um anúncio inovador em 2013, o visionário-chefe da Amazon, Jeff Bezos, revelou uma descoberta incrível de sua equipe de pesquisadores. Um conjunto de motores de foguete colossal a uma profundidade de 5.000 metros na costa da Flórida. Esses poderosos motores F-1 foram responsáveis por impulsionar o histórico foguete Saturn V, que levou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em sua épica missão Apollo 11 à Lua. Quando a espaçonave atingiu uma altitude de cerca de 60.000 metros, o primeiro estágio, incluindo esses próprios motores, se separou. Por anos acreditou-se que esses componentes estavam perdidos para sempre, consumidos pelas chamas. No entanto, a determinação de Bezos em recuperar essas relíquias históricas deu resultado. Em 2012, Bezos expressou seu desejo de encontrar os motores do foguete Apollo 11, mas a busca estava longe de ser fácil. Os estragos do tempo, aliados aos efeitos corrosivos de 43 anos debaixo d'água, haviam em grande parte apagado ou obscurecido os números de série originais, tornando a tarefa ainda mais desafiadora. Cada um desses incríveis motores pesava quase 9 toneladas e formava um conjunto de 5. Juntos, eles liberavam incríveis 32 milhões de cavalos-vapor, consumindo 2.700 litros de combustível a cada segundo. Essa tremenda força impulsionou o maior foguete da história a 61.000 metros acima da superfície da Terra em incríveis 3 minutos. Após a separação, os motores enfrentaram uma intensa reentrada antes de mergulharem nas profundezas do oceano. Por décadas, eles permaneceram ocultos até que a equipe de Bezos utilizou o poder da tecnologia sonar sofisticada para localizá-los. À medida que continuamos a expandir os limites do avanço tecnológico, quem sabe quais outros tesouros ocultos ainda estão sob a superfície do oceano?
Número 2. Monstro marinho U-Boat. O monstro marinho U-Boat é um dos criptídeos mais misteriosos já conhecidos. A lenda diz que essa criatura monstruosa espreita nas profundezas do oceano, atacando muitas vezes até mesmo submarinos e navios desavisados. No entanto, há um emocionante enredo nessa lenda. A história conta que ele mira em submarinos associados a uma frota de U-Boats alemães durante as 2 guerras mundiais. A história do monstro marinho U-Boat surgiu há décadas, quando submarinos alemães conhecidos como U-Boats se tornaram a linha de frente da guerra naval alemã. Essas embarcações eram temidas por muitos, pois podiam viajar indetectáveis e lançar ataques mortais e destrutivos. E, no entanto, esses submarinos avançados não eram páreo para uma única criatura descrita como uma besta tentacular enorme. Haviam até rumores de que essa criatura podia facilmente esmagar aço. No entanto, até hoje, o monstro marinho U-Boat permanece firmemente enraizado na criptozoologia e no folclore. E agora é hora do tópico de hoje. Durante uma exploração no Oceano Pacífico, um submarino capturou o que ninguém deveria ver. Uma equipe de pesquisadores estava dentro do submarino de pesquisa quando, de repente, avistaram essa criatura colossal olhando diretamente para eles através da janela de observação. Os cientistas estimam que mais de 80% dos oceanos da Terra permanecem inexplorados e não mapeados, deixando um incrível potencial para descobrir novas e desconhecidas espécies que ainda não foram documentadas pela comunidade científica. Entre esses segredos escondidos está o conceito de criptídeos míticos ou lendários, cuja existência foi sugerida, mas não comprovada. Número 1. 2 naufrágios com 2.500 anos escondidos a uma profundidade de 1.500 metros sob a água do mar, perto da costa chinesa. Eram 2 naufrágios deixados em segredo ao longo dos séculos passados. Com o crescente interesse da China em arqueologia marinha, o país enviou 2 submersíveis avançados ao Mar da China Meridional, que revelaram a localização desses 2 naufrágios. Agora, os pesquisadores examinaram diligentemente os restos desses navios da dinastia Ming, desenterrando um tesouro de artefatos espalhados e empilhados dentro e ao redor deles. As muitas relíquias encontradas nesse lugar são urnas de porcelana e madeiras processadas, estimadas em centenas de milhares. Especialistas sugerem que essas madeiras provavelmente tiveram origem no Sudeste Asiático e podem ter sido usadas na construção de estruturas grandiosas, possivelmente até mesmo semelhantes aos palácios opulentos dos imperadores. Os especialistas acreditam que o primeiro naufrágio remonta ao reinado do imperador Zhang Dai, de 1506 a 1521, enquanto o outro é anterior, pertencendo ao tempo do imperador Hongji, de 1488 a 1505. Os 2 navios navegaram pelos mares com séculos de diferença e, no entanto, foram descobertos lado a lado no fundo do oceano. Isso pode ser uma coincidência, mas sugere a importância da localização do naufrágio. Há muito tempo, a região era uma antiga rota comercial marítima, muitas vezes ofuscada pela rota terrestre conhecida como Rota da Seda. Ela também é considerada uma das rotas mais essenciais daquela época. Qual dessas descobertas mais te deixou intrigado? Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, te inscreve no canal e clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Muito Estranho com Henrique Brasil.